Que dia, meus amigos! A ditadura em curso no Brasil foi exposta ao vivo pelo secretário de Tesouro norte-americano. E para não perder o costume, Alexandre de Moraes foi citado nominalmente de novo. Bom, o que vem a partir de agora é muito mais do que sanções, é muito mais do que Magnitsky. O Brasil corre um sério risco de literalmente se tornar uma nova Cuba, em termos de sanções e de isolamento. E é tudo que essa esquerda caviar aqui quer, né? Que o Brasil se torne uma nova Cuba, uma grande Cuba, com a distribuição igual da miséria e da pobreza, porque é assim lá na Ilha de Fidel. Todo mundo é pobre por igual, com exceção, é claro, de quem está no poder, né? De quem está na alta cúpula do poder lá não passa fome, né? Tá bem nutrido, bem alimentado, gordinho, falando português claro, enquanto toda a população luta para sobreviver. Passa semanas sem comer um pedaço de carne. Essa é a situação em Cuba, é a situação real. E o Brasil corre um sério risco de ir no mesmo caminho. Porque, de acordo com o que falou o secretário de Tesouro norte-americano, o que o Brasil está fazendo com violação de direitos humanos, perseguição política, prisão política, cerceamento de liberdade, censura e tudo mais, o Brasil pode simplesmente ser enquadrado da mesma maneira que Cuba foi. Essa é a questão. E aí vale a pergunta, né? Será que as nossas autoridades, nossos parlamentares vão deixar chegar a esse ponto? Bom, mas eu fico aqui o questionamento também, eu tô meio que na dúvida, eu queria saber até a opinião de vocês, né? O Lula, o Trump, não tinha rolado um clima entre os dois? A situação não estava resolvida? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não tinham sido jogados para escanteio, deixados de lado e tudo mais? O Lula não era o cara? Não rolou um clima entre Lula e Trump e tudo mais? Cadê o clima agora? Foram responsabilizados ao vivo. O governo norte-americano deixou claro que a situação que o Brasil enfrenta hoje, as tarifas, elas são puramente políticas, por toda a perseguição. E claro, Alexandre de Moraes é o maior culpado disso, na visão dos Estados Unidos, mas o Lula tem a sua parcela de contribuição também, porque o consórcio de poder Lula/STF, que se instaurou no Brasil, não é segredo para ninguém. Os Estados Unidos têm embaixada aqui no Brasil, eles sabem muito bem qual é a situação. Não precisam de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, embora os dois, que a esquerda bradava que tinham sido escanteados, saíram ontem do Departamento de Estado norte-americano. Ora, eles não tinham sido jogados de lado? Os caras estavam lá conversando com o governo Donald Trump para atualizar as informações, né? Talvez tirar algumas dúvidas. E aí nós temos oficialmente uma declaração novamente do governo norte-americano, né? Dessa vez do Departamento do Tesouro, falando que a culpa é do Alexandre de Moraes, a culpa é do Lula e que as sanções ao Brasil não são econômicas, são políticas, porque o que está acontecendo aqui é um atropelo ao direito, às leis, aos direitos humanos e por aí vai, né? Eu vou colocar para vocês aqui um trecho da entrevista de uma coletiva que ele deu, né? Ele fala em inglês, então, mas o vídeo está legendado, dá para ler, tá bom? Vamos acompanhar aqui. That 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Bom, vamos lá, ó. O repórter pergunta para ele, você pode dizer por que o Brasil está sendo taxado em 50% e por que isso se enquadra na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional? Que o Brasil se enquadrou, porque essa foi a justificativa para o governo norte-americano taxarem o Brasil. Lá existe lei e a lei é seguida, tá? Então o Trump ele não faz nada da cabeça dele, ele só faz com base na lei, diferente de outro país tupiniquim aí, né? Então, de hoje, né, pelo menos. Aí o secretário vai responder, olha só. Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Então, primeiro ele fala que há dois pontos específicos. Primeiro, a tarifa recíproca. O Brasil taxa os Estados Unidos, então, reciprocamente, os Estados Unidos agora estão taxando o Brasil. Isso não acontecia antes, né? Segundo, que há
um segundo ponto, né? Ó, além disso, há uma tarifa de 40% ao Brasil. Então, dos 50% que o Brasil é taxado hoje, 10% é reciprocidade, certo? 40% é referente a, ele vai explicar agora. And on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law. Então vamos lá, esses 40% estão relacionados à preocupação extrema com o Estado de Direito no Brasil, com a censura, com violação de direitos humanos, onde um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade por ordenar que empresas americanas perseguissem, dando ordens secretas, né, para gerenciar o fluxo de informações sobre cidadãos americanos. Né? Ele continua. Olha lá, o Estado de Direito em relação a opositores políticos no Brasil. E então, quando a detenção ilegal também de cidadãos norte-americanos aqui no Brasil. Acho que o assessor dele ali vai lá e interrompe e atribui, né? Acho que foi o Jason Miller. Veio aqui no Brasil e foi detido pela Polícia Federal por horas. Se não me engano, foram 4 horas de interrogatório lá no aeroporto, tendo que explicar por que ele tecia críticas a Alexandre de Moraes. E isso não passou batido. Cara, ó, isso faz anos e não passou batido. Of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Meu Deus do céu. Não sei se deu para vocês lerem ali, mas o que ele disse é que, resumindo, né? O Brasil pode sofrer uma sanção completa, total. Não citou Cuba, mas como é Cuba? É um embargo. O Brasil pode sofrer um embargo por conta disso, porque o que está acontecendo aqui, censura, perseguição, a prisão de opositores políticos, tudo isso é um desrespeito claro aos direitos humanos. E eu repito aqui, algo que eu sempre digo aqui no canal, o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais. O mais famoso, talvez, e o mais importante, seja o de San José da Costa Rica. Preconiza que nós somos obrigados a cumprir o que está nesse tratado. E o que está nesse tratado refere-se principalmente a respeito a direitos humanos básicos. E o Brasil não está respeitando direitos humanos. Quando você viola o direito de ampla defesa, é um desrespeito a direitos humanos. Quando você impõe a censura seletiva, é uma violação a direitos humanos, que é violação à liberdade de expressão, né? Enfim, há uma infinidade de direitos humanos que são desrespeitados por Alexandre de Moraes na visão dos Estados Unidos, e isso está sendo agora pontuado. Não vai ficar em branco, não vai passar batido. Se chegar a esse ponto, bom, eu acho que o Brasil realmente acaba, né? Bom, o próprio PT já está fazendo isso, né? Olha o Correio aí, 20 bilhões. Eles vão fazer um empréstimo de 20 bilhões só para cobrir o rombo dos últimos 2 anos. O Correio quebrou. E alguém tem dúvida que isso vai sair do nosso bolso? Bom, não precisa de Estados Unidos para quebrar o Brasil. O Lula já está fazendo isso sozinho, mas é isso aí. A ditadura agora exposta ao vivo para todo mundo. E a culpa disso tudo tem nome: Lula e principalmente Alexandre de Moraes. Quem está falando isso é o governo norte-americano. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.